Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa última oficina do Arduino Day. Eu sou Carol, eu sou uma das cofundadoras do Instituto Hub. E, bom, de formação eu sou técnica em meio ambiente, sou biomédica e agora pós-graduanda em educação e tecnologia. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse sábado. E se vocês verem eu olhando para os lados, é porque muito provavelmente eu estou olhando uma outra tela aqui. Vocês estão vendo aqui a minha área de trabalho. Então, eu vou abrir o chat aqui na outra tela para eu continuar vendo vocês. Se vocês estão aqui numa oficina para entender o que é GitHub, o que é, né, Git, provavelmente vocês lidam com projetos, com versões de projetos, ou pelo menos vocês têm alguma curiosidade de entender como é que funciona a ferramenta. Acontece muitas vezes, né, quando a gente está fazendo vários projetos, a gente tem uma coisa similar a essa aqui. A gente tem lá, projeto final, várias versões de um mesmo projeto, e a gente acaba, né, criando várias versões porque a gente mudou alguma coisa e às vezes a gente não pode excluir aquele projeto antigo. E é isso que a gente tenta resolver com o Git e o GitHub. Então, toda a oficina a gente vai fazer basicamente a ideia é que vocês consigam também fazer aí um pouquinho. Então, o que é o Git, né? O que é o GitHub? A gente vai começar pelo GitHub. O GitHub ele é uma plataforma de hospedagem. E ele geralmente é muito mais utilizado por desenvolvedores, programadores, e eles vão estar ali hospedando principalmente códigos-fontes. Vocês conseguem fazer colaborações, vocês podem criar times, vocês podem fazer controle de versão, gerenciar projetos, gerenciar equipes, vocês conseguem fazer algumas integrações básicas também, principalmente, né, com um repositório local, que é o da máquina de vocês, e do repositório remoto. O primeiro passo que vocês vão fazer aqui agora, se vocês ainda não têm, vocês vão no github.com e vocês vão criar uma conta, e aí vocês vão clicar nesse botão verde, depois vocês criarem um nome de usuário, colocar o seu e-mail e a senha. Como é que a gente cria um repositório? A gente vai começar trabalhando com o GitHub Web, né? Então, a gente vai criar um repositório. Essa é a carinha que eu tô... Na verdade, não tô na minha conta, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Caso vocês entrem na conta de vocês, vocês vão conseguir ver o perfil de vocês. Vocês têm como colocar algumas informações, né? Colocar uma breve mini bio, qual é a cidade de vocês, um link que pode ser para um site, para o LinkedIn ou para alguma rede social que vocês tenham interesse de colocar. Vocês podem colocar a instituição que vocês trabalham, a organização. E também tem aqui vocês conseguem colocar uma frase, né, que vocês gostem. Vocês conseguem configurar algum gifzinho. GIF não, né? Um emoji. Isso aqui são as informações básicas de quem você é, onde você trabalha. A minha conta eu não uso muito, como vocês podem ver. Vocês vão ver aqui mais ou menos o fluxo de trabalho de vocês. Então, quando é que foi que vocês utilizaram, criaram projetos, compartilharam projetos, colaboraram com algum projeto. Então, vai estar sempre aqui. Aí, a gente vai criar um repositório. Eu não vou criar no meu, eu vou criar no do Hub. Esse é o GitHub do Hub. E aí, se vocês criarem uma conta para a organização também, vocês conseguem colocar endereço, links, contatos, logo da organização, nome, uma definição. Aqui tem alguns repositórios do Hub já. E, bom, para criar um novo repositório, tem esse botãozinho aqui. Você vai criar um novo repositório e você consegue customizar. Como eu sou uma colaboradora do repositório do Hub, eu consigo tanto criar um repositório meu, quanto um repositório do Hub como proprietário. Você vai criar um nome do repositório, a gente vai botar aqui, eu vou botar aqui
teste oficina. Você pode colocar uma breve descrição. Teste oficina. Você tem a opção de deixar esse repositório público ou privado. No nosso caso, eu vou deixar público porque faz sentido. Mas vocês poderiam deixar privado, mas aí seria muito Denise. É para fazer junto porque não deu para acompanhar. O ideal é que vocês fizessem junto, caso surgisse alguma dúvida, alguma pergunta. Geralmente acontece quando a gente está fazendo. Qual parte que você gostaria que eu repetisse alguma coisa, que eu voltasse em alguma tela? Conseguiu? Tá. Legal. Você também tem a opção de, aqui quando tem o meu perfil, né? Você consegue colocar ali os seus repositórios, suas organizações, os seus projetos. Você consegue criar e a partir daqui você clicar em chegar até os seus repositórios também. Aqui a gente tem o README, essa Git Ignore, e para você selecionar qual é a licença que você está usando nesse seu repositório. A gente vai voltar aqui. É exatamente essa tela, né? Você consegue escolher se é público ou privado, você consegue deixar um documento de leia-me, que provavelmente você vai usar aquilo ali, principalmente, na verdade, para você fazer descrição dos seus projetos, explicar quem é a equipe, ou outras informações que vocês achem relevantes. Como chego nessa tela? Bianca. Tá, Bianca. Você criou sua conta, tá? E você vai estar, não sei, eu vou criar um outro ali mesmo. Deixa eu abrir de novo aqui. Você vai estar, digamos que no seu perfil. Você acabou de criar sua conta, e você... Opa, tá demorando um pouquinho. Quando você cria sua conta, no meu caso eu fui para a organização porque eu queria criar um repositório dentro do Instituto Hub. Eu não queria criar um repositório na minha conta, direto. Apesar que vocês viram, quando eu aperto ali para criar, eu tenho a opção de colocar o repositório com o proprietário meu ou o do Instituto Hub. E aí, você vai criar. Mas, no caso, você também poderia fazer da seguinte forma. Seus repositórios. Você vai ter aqui quais são os seus repositórios, no caso que eu não tenho um aqui, que eu não criei um no meu perfil. Você vai lá em New, criar. E aí você vai ter ali, nesse caso, o proprietário, o nome do repositório, a descrição, público, se ele é público, se ele está privado. Então, vamos seguir. Eu vou criar aqui um repositório, né, com vocês. Teste oficina, vai ser público. Como a gente estava falando, o README, ele é um documento de, basicamente, leia-me. Quando vocês baixam um software, geralmente vem esse documento de leia-me. Geralmente ele tem instruções, alguma orientação de instalação, alguma especificação a mais que você queira falar sobre aquele projeto. Então você pode colocar o nome da equipe, qual é o objetivo daquele código, daquela informação, daquele projeto que você está colocando ali. No nosso caso, a gente vai criar. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês com Markdown. O Git Ignore. O que significa isso? Significa que é uma lista que você quer que o Git ignore. Então, você tem aqui algumas opções. No nosso caso, a gente não vai colocar nenhuma, mas, por exemplo, eu quero que ignore qualquer arquivo que seja, que alguém tente fazer um pull request, uma solicitação de anexação no meu repositório de C++. Eu não quero. Isso é uma possibilidade, mas no nosso caso não vai ser necessário. A licença. Aqui são as licenças. Como ele está num repositório público, você consegue colocar algumas licenças, né? Vocês tem a Apache, GNU, emite licença, Creative Commons, enfim, tem
tem da Mozilla também. Então, tem algumas licenças. E eu vou botar aqui essa aqui, que geralmente é que eu uso, que é da Linux, versão 3.0. A gente vai explorar um pouquinho aqui como a gente faz. Então, aqui vocês têm, basicamente, até o momento, nesse repositório, a minha licença desse repositório, o meu readme, que é o que eu vou ali escrever já com vocês e explicar um pouquinho sobre o Markdown. E, por exemplo, vocês têm como ver as solicitações de anexação. Aqui, no caso, a gente não vai ter nenhuma, porque é algo novo. Vocês têm como, aqui, em configurações, colocar colaboradores, vocês têm como criar um template, vocês têm como incluir uma imagem, isso aqui não tinha antes, há algum tempo atrás isso não existia, vocês vão clicar aqui, fazer um upload de uma imagem. A imagem que estiver aqui, quando vocês pegam esse link, né, do GitHub, Instituto Hub, Teste Oficina, para compartilhar alguma rede social, vai ser essa imagem que vai ser compartilhada, que vai aparecer assim que você coloca, né, aquela miniatura de imagem. Igual aparece quando você coloca uma notícia de jornal ou alguma coisa assim, tem sempre uma imagem que aparece. Você pode colocar agora também a opção de sponsor. Então, se você quer adicionar um botão para as pessoas financiarem, ajudarem, colaborarem com o seu projeto, agora você também tem essa opção. Vou clicar aqui só para vocês verem. E aí ele já dá alguns modelos de plataforma de financiamento. Então, você coloca o link e aí vai ter esse botãozinho ali de financiamento e a pessoa vai conseguir clicar e ver. Caso não vai ter aqui, porque, né, não tem link, mas eu poderia colocar e ele vai me redirecionar. Bom, aqui, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Para vocês deletarem um repositório, vocês vão vir aqui e ele sempre vai perguntar qual é o repositório. Ele vai confirmar contigo qual é o repositório que você quer excluir. Então, para você excluir aquele repositório, você tem que repetir exatamente o nome do repositório que você quer excluir. Então, e aí só agora ele, ok, eu entendo as consequências de deletar esse repositório. Você tem como arquivar esse repositório, você tem como transferir a propriedade do seu repositório. Você pode mudar a visibilidade. Então, agora, aqui no Teste Oficina, a gente vai trabalhar um pouquinho com o README. Para editar, eu vou vir aqui, nesse lápisinho. Agora a gente tem aqui como editar o nosso layame, né? As nossas instruções, o nosso cartão de visita. Vocês vão ver que aqui do lado tem como vocês verem as alterações que vocês fizeram antes de vocês darem aqui o commit e atualizar essa página. Então, eu vou aqui abrir o nosso e a gente vai fazer alguns testes. Eu vou mostrar aqui com a sintaxe Markdown, que é uma sintaxe que você vai estar orientando como vai ser lido aquela informação que você colocou ali. Então, mas isso é muito similar ao que o HTML faz. Por exemplo, aqui, se vocês não quiserem usar nessa sintaxe do Markdown, vocês conseguem utilizar HTML aqui para fazer as marcações e vai ter o mesmíssimo efeito, exceto pelas diferenças de como você vai escrever por conta da linguagem. Por exemplo, aqui a gente não fez nenhuma alteração.
Tudo isso que eu fiz com a linguagem Markdown. Então, desde colocar esses emojizinhos, colocar o tamanho do título, colocar essas frases clicáveis, e quando eu clico, ele me redireciona para uma parte do meu texto ou para uma página. Cadê? Quando no meio da minha frase tem essas partes clicáveis, isso tudo foi feito com Markdown. A imagem aqui no meio do meu texto, o que mais? Esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês de como estilizar texto, essa tabela foi feita em Markdown, tudo isso foi feito, essa citação, enfim, tudo isso foi feito em Markdown. Aí, então, agora a gente vai criar um templatezinho do readme da nossa oficina. Então, vamos lá. Separem aí algumas informações que vocês queiram escrever, colocar o nome de vocês, as redes sociais, as habilidades que vocês têm. Pensa se vocês estão fazendo aí, pensa nesse readme que vocês estão escrevendo como um currículo ou alguma coisa assim. Então, para você criar títulos, você vai adicionar aquele símbolo de jogo da velha. Você pode adicionar até 6 e cada um vai ter um tamanho. Então, aqui, por isso vocês viram ali. Depois eu explico o que são essas frases aqui. Para que elas servem quando vocês estão usando Markdown. Mas, basicamente, vocês vão ter tamanho de títulos diferentes. É como se você estivesse usando no Word, por exemplo, aquela faixas de título, né? Título 1 é o maior, título 2 é o menor, e assim em diante. E eles ficam em tamanhos diferentes. Então, no meu caso, eu quero escrever ali com um título bem grande no meu teste oficina, apesar que já tem ali. Então, a gente vai deixar ali teste oficina. Quero ali uma parte grande. Para você estilizar o seu texto, você consegue deixar em negrito e itálico, taxado, que é quando a frase está riscadinha no meio. Aí você consegue colocar uma parte em itálico do seu texto e o restante como um todo em negrito. Você consegue deixar o todo em negrito e o todo também em itálico. E aí, como é que você faz isso? A sintaxe que você usa são esses símbolos aqui. O para negrito, você vai deixar sempre 2 no início, 2 no final. Para itálico, você vai deixar 1 no início e 1 no final, ou então esse símbolo aqui. Esse tio aqui, esses 2 tios no início ou 2 tios no final, é o que a gente vai usar para um texto taxado. Negrito e itálico, a gente vai utilizar a parte em negrito, vai ser esses 2 asteriscos no início e no final, e a parte que você quer deixar em itálico, você vai colocar esse símbolo no início e no final da palavra, que eu coloquei no muito, mas poderia ser em outra palavra, ou numa parte maior, e teria o mesmo efeito. Então, está tudo em negrito, e essa parte do texto é muito, ele fica em itálico. O texto negrito e itálico também, só que a diferença é que você vai estar usando toda aquela frase em negrito e itálico, e você usa esses 3 asterísticos. Esse repositório do exemplo vai ficar disponível? O Luiz perguntou. Sim, vai ficar disponível, Luiz. Na verdade, o repositório da oficina também. Então, se vocês quiserem olhar depois, porque aqui tem bastante coisa, dá para testar bastante coisa, usar depois, vai ter como sim. Isso, underline. Isso, underline. Para o itálico. Para citar um texto. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a citação do Carl Sagan. E aí, diante da vastidão do tempo, a imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta em uma época com você. E aí você vai colocar sempre no início da frase. Digamos que você tivesse aqui uma outra parte do texto que você quer continuar com uma citação, você vai colocar um outro e assim por diante. E se você quiser colocar uma citação e no meio entre essas citações você não quer escrever um texto normal, você simplesmente vai não ter ali
E essa parte aqui que não tem, você vai conseguir escrever de forma normal. Para citar um código, isso é muito legal, porque basicamente muita gente vai utilizar o GitHub, principalmente para isso, né? Para fazer um repositório. Se eu quero fazer ali lá no meu README já uma explicação sobre uma parte de código, ou então, olha só, essa porque é uma parte problemática, então eu quero colocar essa parte ali para explicar alguma coisa sobre aquilo. Como que você vai citar? Eu vou copiar aqui porque existem diferenças e eu quero mostrar. Eu peguei aqui um códigozinho, o meu exemplo é um códigozinho em Python. Essas 3 frases aqui, no início e no final, elas vão criar um bloco de citação de código. E aí, ao invés de ficar como um texto, como todo o restante, ele vai ficar como um bloquinho. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma corzinha diferente. É bem clarinho, acho que é um cinza, clarinho. E ele vai ficar dentro de um bloquinho, mostrando que aquilo ali é um código. Assim como, por exemplo, aqui durante a oficina, quando eu quis colocar ali essa informação dos títulos, eu coloquei entre essas 3 frases, porque eu não queria que eles virassem títulos. Eu coloquei embaixo para virar título. Aqui eu queria que vocês vissem como é escrito, sem o efeito já feito. Aqui, eu não vou saber dizer todas as linguagens que isso você consegue fazer, mas eu sei que o Ruby e o de Python você consegue. Então, se você tem um código e você quer deixar esse código coloridinho ali no meio da caixa de citação de códigos, você coloca aqui, bem no início dessas 3 frases, o nome da linguagem que você está utilizando, e aí ele vai ficar coloridinho, como você estivesse usando a IDE que você usa para operacionalizar. No caso aqui onde tem o asterisco, não tem, porque aqui é um comentário dentro do código, então ele não vai aparecer coloridinho mesmo. Como é que eu faço para pular linha? Você vai dar um Enter. Você vai marcar onde você está e você vai dar um Enter. Por exemplo, eu estou aqui no final e eu vou dar Enter. Eventualmente, se você fizer uma linha embaixo da outra, você consegue, em algumas ocasiões, ele vai juntar a frase de baixo com a de cima num bloco só. Então, se você quer como se fosse um parágrafo, o ideal é que você dê mais um Enter e pule uma linha, que aí você consegue escrever. Outra forma de você citar um código é quando você usa fazer aquela caixinha, né? Identificar que aquilo é um código ou um texto, você usa uma frase só. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para editar. Eu quero utilizar aqui, não sei, no exercício abaixo, vamos utilizar x igual a 1. Opa, uau. Eu quero que ele identifique isso aqui como uma caixinha de seleção, né? Uma caixinha de citação de texto, de citação de código. Então, eu vou colocar uma frase no início. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Acho que ficou um pouco melhor assim. Vocês conseguem ver que fica já com uma corzinha diferente quando está com a crase e quando está sem a crase. Então, opa, não é isso que eu quero dizer. Então, se vocês deixarem só uma e tivesse mais texto para baixo, ele ia colocar tudo dentro dessa caixa de citação. Tudo. Por isso que vocês têm que colocar uma crase fechando ali aquela informação. É só aquela informação que eu quero dentro de uma caixinha. No exercício abaixo, vamos utilizar x igual a 1 na linguagem Python. Só para vocês verem. Tá com 2 pernas, é só para vocês verem. Aí aqui vocês conseguem identificar que tem uma caixinha em volta do x igual a 1. Então, se você está escrevendo
alguma informação que você quer destacar, mas você não quer deixar em negrito, você pode fazer dessa forma, que ele funciona também. Eu quero sair. Vamos voltar para a edição. Aqui, citamos texto. Para você citar algum link, eu quero citar um link aqui nesse meu texto. Então, eu quero colocar ali um link do Git, para vocês baixarem o Git depois. Então, vou jogar lá na internet, vou pegar o Git, copiar. Aqui, para colocar um link, qualquer link, isso serve para vocês colocarem em rede social de vocês, se vocês quiserem colocar o LinkedIn, ao invés do perfil de vocês, no Git, se vocês estiverem trabalhando em outro repositório. Isso serve para linkar para outras coisas, outras informações, serve para tudo. Se você colocar só o link aqui direto, ele vai funcionar, ele vai ficar como um link. A gente vai ver a diferença. Às vezes você não quer um link, você quer uma palavra clicável. Baixar Git no site. E aí eu quero que o site seja a palavra clicável. Então eu vou abrir colchetes, fechar colchetes, abrir parênteses, colocar o meu link de destino e fechar o meu parênteses. E vocês vão ver a diferença. Aqui também é clicável, é um site, um link de site normal. E para você baixar, aqui ele é clicável também. Então ele vai me redirecionar para o link que eu coloquei. É o do Git. Vamos descer mais um pouquinho. Vocês têm a opção de criar listas não ordenadas. Para você criar listas não ordenadas, vocês vão usar esse traço, né, travessão, ou o asterístico. E aí, como é que ficaria? Porque esse eu não fiz ali. Então, como eu ficaria? Eu quero fazer uma lista. Lista de participantes. Então, eu tenho a opção de colocar ela, continuar assim. Participante 1. Participante 2. Eu tenho como fazer assim, ou esse símbolo aqui ser o asterístico. E aí a gente vai ver como é que ele vai ficar. Os dois vão ficar com esta marquinha de bolinhas de participante. Você também tem como colocar uma lista em que seja aninhada. Vamos fazer uma lista aninhada aqui. Vamos ver. Vocês viram que aqui ficou vermelho? A lista alinhada, ele vai criar como você estivesse escrevendo no Word. Você tem a primeira item da lista, o segundo item da lista e o terceiro item da lista, cada um com um sinalzinho diferente na frente para identificar a ordem que ele está ali. Para a gente fazer, vocês também conseguem fazer listas numeradas. A diferença é que ao invés de colocar aqui esses símbolos, vocês vão estar utilizando os números. A lista suspensa, conforme. Vocês também conseguem fazer dessa forma, a lista suspensa, que o primeiro item ele tem número e os demais eles não têm número, eles vão ser, né, os símbolos conforme a gente utilizou anteriormente. Vocês têm como fazer uma lista de tarefas no GitHub.
Então, vamos fazer uma lista de tarefas. Na lista de tarefas, a gente tem tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. O X, ele sempre vai identificar qual é a minha tarefa naquela lista que já foi finalizada. Vocês podem ver que aqui eu tenho outra versão, um espaço, abre colchetes, tem um espaço no meio, fecha colchetes, espacinho e a sua tarefa ali inclusa naquele texto. Como é que isso fica? Aqui. Ele fica como uma caixinha de seleção. Então, você tem a tarefa 2 que não foi realizada, a tarefa 3 que também não foi realizada, e a tarefa 1 que ela foi realizada, ela está ali com um check de realizada. Para você mencionar equipe, você tem como utilizar o arroba, né, da pessoa dentro do Git, do GitHub. E aí, esse arroba, você vai citar a pessoa. No meu caso, eu coloquei o meu, que eu estou fazendo aqui. Mas ao invés de ser a gente... Aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ao invés de utilizar o arroba, eu não quero usar o arroba. Eu quero usar outra coisa para colocar a minha informação de equipe. Eu quero colocar o nome deles. E como é que a gente faz para colocar um site, alguma coisa? A gente acabou de ver isso. Yuri, coloca o nome entre colchetes. Só isso? Vou fazer aqui conforme vocês forem falando. Yuri falou para colocar o nome entre colchetes. Então, só isso que eu coloco? E o link entre parênteses, depois do colchete. Isso, exatamente. Aqui você vai colocar. É uma coisa que no início eu tinha um pouco de dúvida, era que às vezes eu colocava espaço aqui entre o colchete e o parênteses, e aí não funcionava. E eu ficava muito tempo, por que não está funcionando? Era simplesmente porque tinha um espaço. Vamos voltar lá. Eu acho que eu pulei uma parte, eu quero mostrar aqui uma parte que eu pulei. Como a gente cria isso aqui? Vou mostrar para vocês. Às vezes pode ser uma coisa importante. Como criar essa tabela? Como criar essa tabela? Vocês estão vendo como uma tabela de informações que eu mesma preenchi, mas poderia ser um modelo que eu deixasse aberto para alguém lá copiar e preencher e adicionar uma informação daquela pessoa. Para a gente criar a tabela. As informações que eu queria mostrar aqui na minha tabela era de qual estilo a gente estava falando, de estilização de texto, qual era a sintaxe usada, qual atalho vocês poderiam utilizar e como é que ficaria esse texto, né? Então, eu coloquei ali sempre esse símbolo, que ele está aí sempre próximo da barra de vocês. Você vai usar esse símbolo. Aqui eu dei um espaço. Aqui eu dei um espaço da minha palavra e um espaço no final. E você sempre vai colocar isso para dividir as colunas. Então, você vai dividir a sua coluna. E você tem sempre aqui embaixo ter um número igual, né, de informação. Por exemplo, essa aqui na parte de taxado, eu não tenho atalho. Então, eu deixei um campo vazio e aí depois eu escrevi o meu resultado. Se eu tivesse colocado sem isso aqui, ele vai colocar essa informação na coluna de atalhos. E aí você vai sempre colocar isso. Mas existe uma diferença entre na tabela o que você está colocando como cabeçalho e como que você está colocando de informação. E para você fazer, indicar essa diferença, né,
você vai colocar isso aqui. Você tanto pode colocar vários, mas o 3 3 travessões o sinal que você está informando que aquilo ali é uma célula na sua coluna e que você está fazendo a separação da informação de cima, é o cabeçalho da sua tabela, a informação de baixo é as informações que você está adicionando na sua tabela. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, se a gente tirasse esse aqui, como é que ficaria. Minha tabela. Ah, não salvou. Aqui, ó. Ele salvou sim. O em vermelho era como estava antes. E agora que eu tirei aquele símbolo, ele tá assim. Ele veio para outra coluna. Ele não tá mais na última coluna que eu tinha informado. Então, se eu salvasse aqui agora, no final, commit change, ele ia alterar aquilo ali. Vamos voltar. Perguntas, dúvidas sobre Markdown. É bem legal para você esterilizar a informação que está no seu README, deixar ele mais atraente. Vocês conseguem, além de incluir... eu não incluí uma coisa, né? Imagem. Como é que vocês colocam imagem? A gente já disse como é que coloca link. Vocês imaginam como é que a gente pode colocar uma imagem aqui? Arroba imagem? Thiago falou que era arroba imagem. A pergunta específica é em Markdown. Não, então vou mostrar para vocês uma imagem que eu coloquei aqui, como é que eu fiz. Aqui. Nesse caso, era uma imagem que ela não está na web, ela não está em qualquer lugar da web, ela já está aqui no meu repositório. Eu upei essa imagem para o meu repositório e eu copiei o link que está a minha imagem. Então, se eu pegar esse link aqui e abrir no meu navegador, ele vai direto para a pasta onde está essa imagem, com essa imagem aberta. Então aqui, eu estou no GitHub, no repositório da oficina GitHub Git para iniciantes. Eu criei uma pasta imagens e eu fiz o upload dessa imagem. Então, eu copiei esse link, que é o caminho que eu estou indicando, e aí eu coloquei exclamação, abre colchete, alt, text, fecha colchete, abre parênteses, o link e fecha parênteses. Bianca, dá para colocar direto da web? Dá. Vamos. A única coisa que acontece quando você coloca direto da web é que você vai ficar sujeito àquela imagem estar disponível na web. Então, se alguém apagar aquela imagem da web, a gente vai perder aquela imagem. Então, eu quero esse cachorrinho. Vamos abrir, é super interessante. Vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Abrimos aqui a imagem do filhotinho, eu vou abrir... Poxa. Abrir imagem nova guia, porque eu só quero a imagem do cachorrinho. Então, eu vou colocar aqui no meu teste o link da imagem do cachorrinho. A gente vê como é que ele vai ficar. Eu sei que tem mais perguntas aí, eu vou dar uma olhada. E aí vai aparecer a imagem do nosso cachorrinho, que a gente escolheu da web. Mas aí, se em algum momento, da onde a gente tirou, tirar aquela imagem não existe mais, e vai acontecer a mesma coisa aqui. A gente não vai conseguir ter acesso de novo. Ela vai aparecer. Tem como diminuir o tamanho da net, Vitor? Tem sim. Aqui você vai... eu não coloquei, mas você tem como diminuir, você tem como
Atachar é exatamente igual à linguagem de HTML. Você tem como diminuir, tem como atachar, você tem como definir os parâmetros do tamanho da imagem que você está colocando. Daqui a pouco vira um CSS. Olha, só não é tanto porque eu acho que não dá para estilizar tanto quanto CSS. Ouvir CSS tremer. Bom, vamos voltar aqui. Então, basicamente, vocês conseguem colocar link, colocar imagens, vocês conseguem fazer listas, vocês conseguem fazer tabelas, vocês conseguem criar sessões clicáveis. Como é que eu crio sessão clicável? Alguém tem alguma sugestão? Sessão, vamos chamar de sessão aqui? Eu estou no meu documento README, tá? E eu quero que meus títulos, quando estão assim, título 1, título 2, título 3, ou só título 1, título 2, não sei, eles sejam clicáveis. E aí eu vou colocar como se fosse um sumário no início, eles vão ser clicáveis, e quando a pessoa clicar, ela vai ser redirecionada para a parte do texto em que tem aquela informação. Como é que eu consigo fazer isso? Você já tem recursos para isso. Tá, Yuri, coloca o título na seção entre colchetes. Tá. A gente coloca o título da seção entre colchetes. Beleza. E aí depois eu faço o que com isso? Eu tô mostrando a cola para vocês. Basicamente é como você colocar um link. Coloca entre colchetes. E entre parênteses você vai colocar o link. É basicamente igualzinho a incluir o link. A diferença da onde eu arrumo esse link, né? Esse link pode ser um redirecionamento para o seu repositório, tá? Para alguma pasta do seu repositório. Aqui no caso não era, né? Pelo menos até uma parte. Você pode chamar pelo próprio repositório. Nesse caso, eu estou dentro de um mesmo documento. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Deixa eu cancelar aqui a edição. Eu acho que eu já mostrei tudo. Ah, não. Mas isso eu consigo mostrar na outra parte, tá? Aí, não quero alterar nada. Vocês vão ver que mesmo que vocês não criem isso aqui clicável igual eu fiz, em todos os títulos que vocês criarem, vai ter essa algeminha aqui. Enfim, esse símbolozinho aqui que tem um link. E aí você vai clicar nele, você vai ser direcionado para aquela seção como um todo, isso, corrente. Você pode copiar esse link e incluir lá entre os seus parênteses. Eu fiz assim, porque eu estava mexendo, editando ontem, mas vocês poderiam colocar de outra forma também. Mas basicamente você está linkando um link ali. E aí eu tenho esse sumário que quando eu clico ele me direciona para aquela seção. Então a gente já criou um repositório, a gente entendeu o que era o README. Depois eu vou falar, eu botei um bônus ali no final para quem tiver dúvida de como é que criar um link como é que eu crio o README, né? Com quais informações, o que eu coloco ali. E aí tem algumas formas de fazer isso que eu deixei bem por último mesmo, vai ser um bônus do finalzão, mas que dá para ver pelo link que eu coloquei. A gente falou de Markdown. Bianca, ensina a colocar emoji, por favor. Tá. Eu ia deixar isso como um bônus, mas não tem problema. Eu coloquei, depois eu vou mandar esse link para vocês, eu coloquei um link, aí você vai simplesmente copiar o emoji, no caso eu pesquisei aqui panda, que eu queria um panda, e aí eu copiei, e lá na minha edição eu incluí pandas face hearts. Mas aí vocês vão ter esse link depois. A gente não viu ainda como criar pastas direto aqui no GitHub na web, né? E nem como fazer um fork no repositório. Então a gente vai fazer isso. Esse é o meu repositório, teste oficina.
Aqui eu tenho o README, a licença, mas eu quero criar um outro arquivo. Eu tanto posso fazer o upload desse arquivo, como eu posso criar um novo arquivo. Eu quero criar uma pasta. Vou criar uma pasta. Então, criar um novo arquivo. Aí que eu vou criar teste 2. Eu vou colocar uma barra. E eu acabei de criar uma pasta. E aí aqui eu vou ter um arquivo. Aí isso que eu estava procurando. Teste 2. Esse é o nome do meu arquivo. Vou botar aqui só para vocês verem. Aqui, se eu salvar nesse commit, direto no meu ramo principal, né? Na minha pasta principal, o que vocês acham que acontece? Vamos testar só para vocês verem. Você criou o arquivo teste 2, porque o que é master branch? Porque branch ele identifica como se fosse a estrutura como uma ramificação. Então, é como se fossem os braços, né? Os ramos. E a master aqui é a principal. Seria ramo em inglês, então traduz como pasta. Isso. Aí a gente chama de pasta principal, mas pode ser diretório, enfim, algumas terminações para isso, beleza? A gente consegue ver também, por exemplo, no teste de oficina, quais foram esses commits feitos. A gente consegue ver, foram feitos 8 commits, a gente consegue ver aqui por quem foi feito, há quanto tempo foi feito, geralmente tem a data aqui em cima. A gente pode escolher, eu quero lá no teste 2, quais commits foram feitos, quais atualizações. Vou mostrar mais uma coisa sobre pastas aqui para vocês, antes da gente terminar essa parte do GitHub. Porque o GitHub ele é um mundo, gente, de possibilidades. Vocês podem adicionar colaboradores, vocês podem definir os colaboradores, qual tipo de alcance eles vão ter dentro do seu repositório, se eles vão poder fazer qualquer coisa, se eles vão ser só leitores, se eles vão ser contribuidores, se eles vão ser administradores. Então, esse botão aqui vai ser importante também. Se vocês quiserem pegar o link HTTPS, ou se vocês estiverem usando o chat, também dá para fazer para aqui. Mas isso aqui a gente não vai ver, isso aqui a gente vai usar. Essa parte aqui a gente vai usar. Vocês podem abrir através desse link no seu repositório local, a gente vai fazer isso, como é que clona o repositório remoto. E vamos lá, mas o que? Deixa eu ver, o fork. Para que ele serve? Basicamente, você está fazendo uma cópia desse repositório na conta de vocês. Talvez eu tenha algum, mas aí você faz fork. Aí eu escolho. E aí agora eu tenho um fork. Eu estou no meu repositório, na minha conta. Eu criei agora um fork. Eu tenho esse repositório. E ele diz de onde foi retirado. É como se eu fiz uma cópia para mim. E eu tenho como atualizar isso depois, conforme, por exemplo, o Instituto Hub atualiza a pasta original deles. A gente não vai fazer isso agora, mas só para vocês verem. Agora eu tenho um repositório popular na minha conta, que é esse repositório que eu fiz o fork do teste de oficina. Então, se eu fizer aqui, eu consigo mandar depois um link para alguém. Esse link, se eu quiser. Eu utilizei essa oficina aqui e está no meu GitHub. Mas a pessoa vai ver qual é a origem principal dessa pasta, desse repositório. Eu não mostrei só como enviar arquivos, é só a última parte que falta do Git. Vou mostrar aqui mesmo. Um Git para iniciantes. Eu quero enviar uma imagem nova, por exemplo. Posso fazer o upload. E aí aqui eu posso arrastar, né, o meu arquivo, ou eu posso escolher seus arquivos. E aí você vai clicar aqui
e ele vai abrir a sua pasta do seu computador. E você procura nas suas pastas do seu computador um arquivo que você queira enviar. Tiago, dúvida, fiz um fork da sua pasta. Aí você atualizou sua pasta e eu mudei algo na fork. Alguém sobre o resultado do outro? Então, se alguém sofre o resultado do outro. Não, porque você está fazendo as atualizações em repositórios diferentes. Entendeu? É como se agora você tem um repositório cópia. Então, ele não... Você não está fazendo uma atualização merge, um pull request na minha. Quer ver? Vamos lá. Vamos nos meus forks, seus repositórios. Eu tenho aqui o teste oficina, que foi criado aqui. Tá. Eu fiz uma cópia. Eu vou criar um novo arquivo. Eu vou botar Carol. Carol. 2. A gente vai ver aqui. É meio complexo porque assim, eu gerencio os dois pontos, então alguma coisa pode dar errado. Mas a princípio não. Quando eu voltar para o teste de oficina, eu vou ter minha pastinha Carol, certo? Mas aí que é o meu fork. Eu vou lá no Instituto Hub. E não tem. Vocês estão vendo? Esse é o repositório original. É este oficina do Instituto Hub. Não tem uma pasta Carol. E a última atualização foi feita há 20 minutos. Como você faz para fazer a atualização do seu fork? Eu não vou conseguir reproduzir aqui, porque agora eu não tenho nenhum que foi atualizado. Mas vou tentar mostrar aqui para vocês como é que eu fazia. Que é um fork. Você tem como comparar o seu repositório, que é um fork, com o repositório original. Então, você vai comparar. Eu quero comparar o meu com o do dono. E aqui eu teria uma comparação se foi feita alguma atualização anterior. Se eu quero atualizar. Essa comparação entre repositórios vocês conseguem fazer para fazer essa atualização. Mas aqui você está fazendo de forma mecânica. Você está indo lá no repositório buscar. Antes da gente seguir para o Git, eu aproveitei que a gente deu intervalo e aí eu coloquei minha senha ali naquela parte das configurações. Então, eu consigo agora mostrar para vocês como adicionar membros. Então, a gente está aqui, né, no repositório, por exemplo. Vocês vão lá em configurações e vocês vão aqui gerenciar acesso. Aí vão ter essas opções, vocês conseguem ver as pessoas que têm acesso aos repositórios de vocês, quem são os colaboradores dos repositórios. Vocês conseguem permitir, por exemplo, que a pessoa faça definir, né, mais sobre as permissões dos membros, o que pode, o que não pode fazer. Aqui tem bastante coisa que dá para vocês olharem, mas especificamente para adicionar, né, uma pessoa. Então, vamos lá. A gente vai estar no nosso repositório. Vocês vão em configurações, gerenciar acesso. E aí, logo aqui embaixo, vocês podem convidar um time ou uma pessoa. E aí, só clicar, você pode botar tanto o e-mail da pessoa, quanto o username que a pessoa usa. Então, por exemplo, o meu username, se eu botar aqui, eu posso colocar como colaboradora desse repositório. Vou colocar
eu vou escolher aqui a configuração do que essa pessoa pode fazer, se ela vai ser administradora, se ela só vai ser uma pessoa que é leitora desse repositório, e é que tem, né? Ela pode escrever, ela pode contribuir, os níveis de contribuição. E aí depois é só clicar aqui e o convite está feito. Vamos lá. O Git é um sistema, né, de controle e dessa versão de projetos que a gente está trabalhando aqui, de arquivos, projetos. Ele é distribuído gratuitamente e ele é em código aberto. Eu mandei o link para vocês fazerem download. A página de download é essa daqui. Vocês vão identificar, né, qual o sistema operacional que vocês usam e baixar conforme o sistema operacional de vocês. Vocês vão executar o arquivo que baixou, .exe, e aí após a instalação de vocês vão abrir o Git Bash. Agora eu estou compartilhando com vocês aí uma parte da minha tela, né? Vai estar assim, com a licença, ok, next. Aqui o meu já está alterado porque eu coloquei para criar uma opção, vamos clicar em next. Eu coloquei como default, mas se vocês tiverem alguma opção, alguma preferência, vocês podem escolher essa preferência. Ah, não, eu uso o Visual Studio Code. Eu tenho preferência pelo VS Code. Vocês podem optar por isso. Quem nunca usou nada, deixa o default. Deixa a opção que o sistema já coloca ali. Depois, next. Aqui, ele vai te dar a opção de como você quer utilizar, né? Se você vai utilizar pelo Git Bash, pelo prompt de comando, pelo PowerShell do Windows. Eu deixei esse também, a princípio, como imaginamos que ninguém tem uma especificação tão grande, vocês podem deixar esse também. Aqui vocês também podem deixar nesse. Aqui também. Isso eu estou fazendo a instalação do Windows, tá, gente? Eu não sei como é que é nos outros sistemas operacionais, não. Porque eu não tenho nenhum sistema operacional aqui para testar, para mostrar para vocês. E aí, tá? Seguir. E aí, depois, quem tiver aqui, só depois instalar que ele segue. Vocês vão clicar aí com o mouse, no botão mouse do lado direito. E vocês vão clicar em Git Bash Here. Vamos abrir aqui o Git Bash. Deixa eu ver se agora vai compartilhar. Agora ele vai compartilhar. Pronto. Eu vou mostrar para você. O meu aqui eu abri já. Mas o meu também tem ali na área de trabalho o atalho do Git Bash, mas para abrir direto vocês só clicar na área de trabalho, no espaço livre, em nada vocês vão clicar com o botão direito e só Git Bash Here, que ele vai abrir esse, e muito parecido com o meu ou igual ao meu. A gente vai então começar o Git Bash. Existem alguns comandos que a gente utiliza, né? E para que ele conhece. Por exemplo, aqui desconfigurou, vocês podem ver. Isso aqui era para estar embaixo, mas eu não dei espaço entre as linhas e ficou assim tudo juntinho. Mas depois vocês vão conseguir ver. Então, a gente vai testar isso lá, eu vou mostrar para vocês. Muito provavelmente o de vocês não está aparecendo porque ainda não foi iniciado um repositório .git, mas a gente vai chegar lá. Então, se até lá não aparecer para vocês isso, aí a gente vê qual o problema de execução que aconteceu. Alguns comandos. PWD, ele vai mostrar o caminho que você se encontra. Então, ele vai colocar como se fosse aquela cópia que tem na parte de cima de quando você abre uma pasta ou alguma coisa assim, ele vai indicar qual o caminho que você está na sua máquina. LS vai sempre listar
sempre que você usar, ele vai listar o que tem dentro daquela pasta, dentro daquele repositório. mkdir, ele vai fazer um novo repositório, make a directory. Ele cria uma nova pasta. E se você quiser criar isso mesmo, você tem que definir um nome, porque ele vai criar de fato uma pasta. A gente vai fazer isso. Quando você utiliza CD, você está sempre aqui, né? CD. Você está procurando por alguma pasta, você está tentando entrar naquela pasta que você nomeou ali. Então, CD, sempre que a gente vai usar acompanhado no nome do diretório da pasta que você está procurando. CD, espaço, 2 pontos, você vai voltar uma pasta. Echo, ECHO, você vai criar um arquivo. E geralmente a gente, quando cria um arquivo, a gente nomeia, a gente faz alguma coisa. A gente vai ver um exemplo aqui. RM, remove arquivos. E o RMR, ele vai estar ali deletando uma pasta ou algum repositório que vocês acabaram de criar. Então, agora, para começar, essa parte, vou compartilhar aqui de novo. Vocês estão vendo aí o meu Git Bash aberto. A gente vai ver aqui na minha máquina onde que eu estou. Então, eu estou no usuário, desktop. Eu estou na minha área de trabalho. Se eu apertar ls, ele vai me listar tudo que eu tenho ali. Então, ele vai listar documentos, pastas. Eu tenho um desktop.ini, porque eu já iniciei um repositório aqui. Eu tenho alguns docs e é isso. Eu vou criar aqui uma pasta para vocês verem. Echo. Olá. Eu vou criar um index, tá? Vai ser mais fácil. HTML. No princípio, eu diminuir o zoom. Tá. Assim? Tá bom? É porque para vocês está compartilhando só a minha telinha, né? Então, vamos lá. Eu criei. Como é que eu sei que eu criei esse arquivo? Eu vou abrir aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês meu desktop. Agora vocês estão vendo meu desktop. Esse arquivo aqui, ele não existia, eu acabei de criar ele. Criei um arquivo aqui. Esse foi eu criei um arquivo, né? Agora, para a gente criar uma pasta, como é que eu crio? mkdir. Lembre-se que eu estou no desktop. Então, toda pasta que eu criar, ela vai estar ali no desktop. Oficina Git. A princípio, criou aqui uma pasta Oficina Git, certo? Agora, a gente vai entrar nessa pasta. Oficina Git. Então, CD tem que ser igual o nome, Oficina Git. E agora eu estou dentro dessa pasta. Você vê, usuário usa MingW60, desktop, Oficina Git. Eu estou dentro desta página. Eu só estou testando alguns comandos com vocês. Alguns comandos iniciais. Aí, olha só, dentro dessa a gente está dentro da Oficina Git. Eu vou listar o que tem nessa pasta. Não tem nada, porque ela está uma pasta vazia. Eu vou criar outro arquivo lá. Instituto Hub. Também vai ser um index, tá? Eu vou criar.
ser mais rapidinho. Criou. Agora, vocês viram que aqui apareceu como se tivesse alguma coisa já. A gente vai listar aqui o que tem. E agora vai aparecer o indexamento HTML que a gente acabou de criar. Como é que eu faço para apagar esse arquivo que a gente acabou de criar? A gente vai, inclusive, rm index.html e aí a gente vai listar de novo o que tem aqui dentro. E não tem nada de novo aqui dentro. Assim, aqui não aparece mais nada e, de fato, não tem nada dentro da pasta. Beleza? Como é que eu faço para sair dessa oficina Git que eu criei? cd, espaço, 2 pontos. Voltei para o meu desktop. Isso, eco é para criar arquivos, Yuri. Bom, criamos, excluímos, saímos. Se a gente listar aqui agora no desktop, vocês vão ver que tem ali a minha pasta oficina Git. Se eu quiser apagar essa pasta oficina Git, o rm r oficina Git. E eu apaguei. Minha pasta sumiu aqui do cantinho. Vocês viram. Se eu listar aqui, ela não vai existir mais ali. Certo? O que acontece? Quando a gente está numa pasta local, isso que a gente está fazendo é tudo em pasta local. A gente está fazendo manipulação dos nossos arquivos na nossa máquina. Aqui. Agora, vocês vão fazer a configuração do Git Bash de vocês. Para configurar, vocês vão usar o user.name e o user e-mail. Vão escrever o que aí? Git config, 2 tracinhos, global, user.name. Entre aspas, vocês vão escrever o nome de vocês. E vocês vão apertar Enter. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, eu configurei o meu. Depois vocês vão fazer o git config global, user.email, entre aspas, vocês vão colocar o e-mail de vocês e dar Enter novamente. Para verificar se funcionou, vocês vão git config list. Agora a gente vai criar uma pasta. Tá? Então a gente vai abrir o Git Bash. No Git Bash, a gente vai primeiro configurar. Então, se você ainda não está configurado, você vai configurar agora. A gente vai criar uma pasta. Como é que a gente cria uma pasta? mkdir oficina. Criamos uma pasta. Agora a gente vai abrir a pasta. Oficina. Abrimos a pasta oficina. Aqui a gente vai dar git init. Então a gente começou aqui a trabalhar um novo repositório. A gente, só para mostrar para vocês como é que fica na pasta. Aqui agora a gente tem uma pasta. Propriedades, a gente vai ver ali o que está oculto. Então agora a gente tem aqui um ponto git que a gente iniciou o nosso repositório. Vamos voltar para o Git Bash. Agora aqui no Git Bash, a gente vai apertar Git status. Não temos nenhum commit ainda, certo?
A gente vai, então, em git add index.html. A gente vai verificar. Git status. E agora ele aparece ali, new file, um novo arquivo index.html. A gente, então, vai fazer o git commit. Git commit m versão 1. Em seguida, a gente vai verificar como é que ficou registrado esse commit. Git log. E aí tá ali. Quem fez, Carol Gonzaga C, meu e-mail, a data e a hora que foi feito e a mensagem que eu coloquei, versão 1. Certo? Agora, a gente vai fazer uma alteração nesse arquivo. A gente vai criar mais um index. Então, echo, olá, novo index.html. A gente lista para ver se foi criado. Foi criado, tem ali novo index.html. A gente vai de git status para verificar. Então, temos ali uma branch nova, né? Em vermelho, que não foi comitado, mas esse arquivo existe. Então, agora que a gente já verificou, a gente vai de git add all para verificar git status. E agora ali, ó, novo arquivo. Agora a gente vai fazer um outro commit. Git commit m versão 2. Fizemos. Vamos verificar como que ficou registrado? Git log. Tem ali o meu primeiro commit e o meu segundo commit. O meu segundo commit com ali o meu nome de usuário, meu e-mail, a data e a hora que foi feita e a minha mensagem que eu coloquei. Certo? Agora a gente vai lá no nosso repositório. E no nosso repositório, a gente vai clicar em novo. A gente vai botar aqui o mesmo nome que a gente estava trabalhando lá, que era de oficina. A gente vai criar aqui oficina. No público, criar esse repositório. E vai aparecer aqui, né? Git commit. Isso aqui a gente já fez. A gente está na nossa pasta master. E agora a gente vai fazer o remote add origin. Então, como é que a gente faz? A gente pode copiar isso aqui. Ou você pode escrever. Não tem nenhuma diferença. Aqui, então, no Git Bash agora, você vai em git remote add origin e o link do seu repositório, do seu novo repositório. Em seguida, a gente pode verificar git remote p. Parece tudo certo. Aí a gente faz o git push. Git push o origin master. Agora, depois dessa mensagem aqui que a gente recebeu, a gente pode entrar no nosso repositório, lá no GitHub. E a gente vai dar refresh aqui para ver se foi.
é que a gente vai encontrar, né? O nosso repositório novo, o index e o novo index. Agora, a gente pode ver aqui também os commits que foram feitos. Fizemos 2 commits, a versão 1 e a versão 2, são as mensagens que eu coloquei nos commits. Vou voltar para o repositório. Assim a gente faz um repositório de uma pasta local, transitar para uma área de preparação, que é ali no nosso Git Bash, quando a gente ainda está preparando nossos arquivos, e ele no nosso repositório GitHub. A ideia é muito similar à que a gente tem de você tem uma entrega para fazer e você pega todos os materiais que você quer entregar, você coloca numa caixinha. Essa caixinha é a sua área de preparação. Você está preparando ali o que você quer que seja enviado. E aí você vai mandar pelos correios, por exemplo, para o seu destinatário. O seu destinatário vai receber essa informação, essa caixinha lá com todos os conteúdos que você separou antes. Mas vamos fazer o Git clone. Nem que eu volte nisso depois. Que eu vejo com vocês. Não tem problema. Oficina. Git clone. Essa não tem muito o que errar. Aí ele está baixando essa pasta para mim. CD. A pasta é enorme o nome. Oficina, Git e GitHub para iniciantes. E aí eu entrei nessa pasta. Vou mostrar para vocês aqui a minha área de trabalho. Não está aparecendo. A minha área de trabalho agora tem uma pasta chamada Oficina Git e GitHub para iniciantes. Então a gente conseguiu baixar essa pasta do repositório remoto. Se eu fizer aqui ls, eu consigo ver o que tem dentro. Então tem exercício de Git Bash, imagem, licença, readme. Só tem limite de tamanho de arquivo, né? Normalmente outros projetos usam. Então, Lucas, o GitHub ele tem projeto, ele tem uma limitação de tamanho. Então, por exemplo, se você vai subir alguma base de dados, geralmente o que a gente faz, se for uma base de dados muito grande, você coloca um link externo no seu repositório, salvando aquele material. Então, por exemplo, não sei, Dropbox, do Drive, você coloca algum outro link para arquivos muito pesados para você não subir, porque aí realmente não rola muito. Mas coisas mais leves, como alguns arquivos de código, dá. Então, aqui, né, nesse GitHub, a gente vai ter, aqui nesse repositório, a gente vai ter tanto as orientações, né, sobre o que é GitHub e os exercícios do Git Bash, que a gente acabou de fazer. Aqui a gente vai ter todas as orientações de como começar, né, os primeiros comandos, como fazer a configuração, como encontrar o seu projeto localmente, como enviar o repositório local para o repositório hospedado, como clonar um repositório, que a gente também fez, como a gente atualiza um repositório. Aí tem como a gente contribui com um projeto, né? A gente faz um clone, a gente clona um repositório, a gente também fez, a gente entra na pasta, vê o que tem na pasta, a gente cria novas
branches, a gente pode listar as branches existentes, você altera aquele projeto da forma que você desejar, que você achar que precisa. Para verificar o que foi modificado, você usa o git diff. O git status, ele vai te dar ali a informação do status mais recente, né? E o git, em seguida, você, depois que concluir todas as alterações modificadas, você adiciona os arquivos novos modificados, faz o seu git commit, verifica se o endereço do repositório remoto, pelo git remote -v, o git push, e envia essas alterações feitas. Você vai verificar no seu GitHub push, procurando pelo pull request no repositório, você vai clicar em comparar e verificar as alterações no código, as alterações que foram feitas. Você também pode solicitar a revisão do código para a conta gerenciadora, né? E você aguarda a aprovação dessa solicitação. A conta gerenciadora, no final, vai ser a pessoa que fará o merge da sua solicitação. Eu acho que é isso. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, agradecer a presença no Arduino Day como um todo.